Minha gente, não acredito. Vocês assistiram esse novo episódio de Jujutsu? O que foi a luta do Higuruma versus Itadori? Eu estava realmente errado em pensar que o episódio seria dividido entre a luta deles com a do Megumi. Ainda bem, né? Porque não sei se seria tão boa quanto foi essa. Teve diálogo interessante, flashbacks emocionantes, e o que a gente estava mais esperando, muita e muita porradaria entre Higuruma e Itadori. Então, primeiro, se você não assistiu o episódio, vai lá, assiste, aproveita essa obra-prima e depois volta aqui pra gente voltar a conversar. Quem assistiu, fica aí e vamos falar sobre esse episódio foda, tá? Esse é o canal Sou Nerd, eu sou seu anfitrião Matheus. E antes de tudo, antes de a gente começar o vídeo, se acabar curtindo ele, se inscreve no canal, dá um like que ajuda bastante, tá? Então, bora pro vídeo. Esse novo episódio não começa exatamente da onde parou o outro, mas de certa forma no mesmo sentido. Com o Higuruma ativando a sua famosa e esplêndida expansão de domínio, e o Itadori sendo pego por ela. E por um cabelinho que o Itadori já não arranja mais um processo de agressão antes mesmo de o julgamento começar. O Itadori sendo pego no domínio, o julgamento começa. O processo apresenta algo bem leve de começo. É sobre o Itadori ter entrado em uma loja de apostas sendo menor de idade. Como isso, ele tem 3 opções. Primeira, negar. Segunda, dar uma desculpa por ter entrado lá. E terceira, aceitar e simplesmente pedir perdão, pedir uma pena menor. No final, ele acaba escolhendo uma que foge do seu padrão de não saber mentir. E acaba mentindo, dizendo que entrou lá pra poder usar o banheiro. Ainda pensou numa desculpa bem a cara dele. Então, sendo a vez do Higuruma de dar a resposta, ele pega o cartão de prova que a sua expansão de domínio permite, e lá está, Yuji e Itadori indo em um caixa de troca. Isso, juntando com o fato dele ter assumido ter entrado na loja, tudo aponta pra ele ter jogado sendo menor de idade. Mas como o crime era leve, a sentença também foi. Sendo Itadori considerado culpado pelo juiz, ele assume a sentença de confisco, que nada mais é que o Shikigami do Higuruma confiscar a energia amaldiçoada do Itadori, trazendo à tona uma luta das mais fodas da temporada até agora. Meus amigos e amigas, o que foi aquilo? Eles deixaram a luta bem fluida e muito nítida nos movimentos. A coreografia foi excelente também. Isso é eu como fã falando, tá? Se vocês não concordarem comigo, deixem nos comentários, tá? Mas eu achei demais. E se tiver algum ponto extra, também já deixa nos comentários. Mas pra mim, a luta inteira foi insana. Desde a parte do taijutsu deles ali, né? Do corpo a corpo, quanto o Higuruma usando excepcionalmente sua habilidade do martelo do juiz. Em uso de martelo, pra mim, ele só perde pro Chapolin, porque esse episódio foi excelente do jeito que ele fez. Brincadeiras à parte, eu curti muito e como fizeram a movimentação e o jeito inteligente que o Higuruma acabava usando esse mesmo martelo, sabe, e as suas habilidades. Foi excelente também ter a narradora pra nos explicar como aquele cara é tão foda e sabe tanto usar os feitiços sendo novato, né? Que ele já era bom como advogado, mas a sua habilidade mesmo era como feiticeiro Jujutsu. Isso deixando ele cada vez mais foda. Durante a luta a gente vê muitos movimentos bons e criatividade, com uma movimentação. O que me chamou a atenção foi como o Higuruma usa a habilidade dele de invocar o martelo tão bem, assim. Ele virou... Tem uma parte da cena que ele virou uma metralhadora de martelo. Foi excelente, assim, a sacada, sabe? Eu não lembro, eu li o mangá, mas não me recordo se essa cena estava no mangá. Eu li há algum tempo já, né? Não me recordo. E depois de todo esse confronto, quando o Itadori já tá no limite do limite, quando ele está segurando o martelo do Higuruma para não ser esmagado, ele reflete sobre a expansão de domínio e nota um furo nela. O ato de recorrer ao julgamento. E é isso que ele faz. E dá uma vantagem, em primeiro momento, pro Yuji. Ele se sente aliviado, com uma leve esperança, mas aí vem o grande golpe. A segunda parte do julgamento é posta à prova. E nada mais é que o massacre em Shibuya feito pelo Sukuna. E como vimos até o momento, desde o começo da temporada, e o Yuji se sente extremamente culpado por isso. E sem pensar 2 vezes, ele aceita o veredito de culpado e confessa o crime. O Higuruma não entende o que tá acontecendo, por que ele confessou tão rápido, enquanto ele prosseguia com a expansão, adquirindo a famosa espada do carrasco, que eu tava ansioso pra ver também. Não sei se vocês também estavam. Que nada mais é que uma espada de luz feita de energia amaldiçoada, né? Que ao cortar o inimigo, ela mata ele instantaneamente. Essa habilidade vem com a maior sentença, né? Exigida pelo juiz, que é a pena de morte, além do confisco. E aí começa o segundo round da luta, onde vemos o momento presente
da luta em si e um flashback do Higuruma, onde aos poucos ele vai se lembrando do porquê ele se tornou advogado, que as pessoas são boas sim, que existem pessoas que precisam de justiça, de ajuda, que precisam dele. No instante final, ele cai em si e desativa a espada, recebendo um golpe a queima-roupa do Itadori. E vamos confessar, meus amigos, sabemos que isso não é pouca coisa, né? No chão, ele comenta de uma lei onde o Yuji estaria aceitando o crime por estar afogado em culpa. Ele explica os detalhes da lei, mas não é o que interessa pra nós, né? O fato é que o julgamento não foi só pro Itadori, eu senti que foi pro Higuruma também. Ele estava em um cargo de juiz posto pela expansão de domínio, algo que ele nunca quis. Até no flashback é mostrado que ele nega isso. Ele estava agindo de uma forma que não era ele. E isso só por estar desgastado do mundo, do ideal que ele sempre buscava. Mas no fim, com a ajuda do nosso queridinho Itadori, ele acaba trazendo o Higuruma de volta a si. E ele resolve ajudar os nossos garotos. Terminando o epi com os dois sentados e uma pergunta rola. Ei, Itadori, você já matou alguém por vontade própria? Itadori responde, matei, tendo uma contra-resposta do Higuruma, dizendo que é um sentimento ruim. E com esse diálogo temos o fechamento final do episódio, que mostra que ambos estão no mesmo barco, lutando por justiça, de certa forma, mas que também ambos tiveram que fazer o possível para isso acontecer. Este episódio, além de ótimo, de excelente, de excepcional, ele possui uma cena pós-crédito. Não sei se todos vocês viram, mas a cena pós-crédito é basicamente o Higuruma colocando a regra no jogo do abate, o Itadori agradecendo ali de leve, com um leve gesto, questionando o Higuruma se ele não vai ajudar eles no jogo em si. E Higuruma comenta que antes de começar, ele acabou matando os dois promotores daquele julgamento lá no início. Então, quando as barreiras baixarem, ele vai se entregar. E aí, realmente é o fim do episódio. Então, galera, esse foi mais uma análise e recap do episódio 9 de Jujutsu Kaisen. Espero que tenham gostado e se tiverem algo a acrescentar, eu estou lendo os comentários. E se ajudei vocês a entenderem um pouquinho mais do episódio, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima. Tchau!